Boa noite, tudo bom com vocês? Lá vamos nós para mais uma live, a penúltima live dessa semana. Deixa eu arrumar aqui, que está aparecendo a minha penteadeira ali, porque eu estou dentro de casa, porque está muito frio hoje, para eu mudar de lugar. Boa noite, o Regis já entrou, que é o meu convidado especial. Camila, oi Camila. José Ronaldo, Lucivaldo, boa noite. Daniela Carvalho, boa noite. Tá aqui entrando. Meu pai, oi pai, boa noite, boa noite. Vamos para mais uma live. Oi, Regis. Olá! Vamos lá, tá Finalmente entrando? estamos nos vendo para Pois conversar, né? é, estamos nos conhecendo. Tem que Uma- explicar para as pessoas, né? Porque vai falar, pô, não, vocês nem se conhecem. Você tá com o seu computador ligado também? O computador ele só tá, mas não tá no Instagram. Eu formatei ele É faz que pouco tempo, não tá baixei. com um barulho, ó. Peraí, Tá dando um deixa eu equinho. baixar. Baixa aí. Eu vou, enquanto Uma- isso, tem aqui uma setinha de Hum. parece um aviãozinho, que isso daqui você convida as pessoas. Então é muito bom para você clicar e chamar todos os seus amiguinhos. Ah, legal. Aí eu tô chamando Ah, aqui as pessoas para o pessoal começar a aparecer, para a gente começar a bater um papo. É sua legal, primeira live legal. ou não? Você já fez live com a Dani? Não, não fiz live com a Dani, não. É É a a primeira primeira que você vez. fez? É a Olha, que primeira live. especial, hein? É, Agora eu pois é. me senti especial nesse momento, poxa vida. Deixa eu explicar, Imagina. né? Porque eu falei que eu não, a primeira vez que a gente se viu, mas nós temos, né, uma ponte entre nós que é a Dani. É verdade. E a Dani, né, fala muito de você, fala muito do seu trabalho. E no fim a gente se conheceu nessa era digital e a gente Verdade. já trocou umas ideias, tal, e a gente viu que muita coisa que eu falo e que você fala bate. Então eu falo, vamos fazer uma live juntos para a Vamos gente fazer, falar um topei. pouquinho, porque eu acho que a sua profissão é extremamente importante, né? Sim. Porque a Dani chegou. Opa, Dani. Olha, Tá aí a nossa legal. ponte que nos uniu. E é muito importante. Regis, você virou. Peraí, eu não estou Mudou. aparecendo aqui no meu aqui, não sei o que acontece aqui. Eu Para não mim, estou você tá aparecendo. aparecendo. Para mim a tela não está aparecendo, mas deixa eu ver aqui. Enquanto isso, eu vou Não. dando boa noite para as pessoas, tá bom? Você tá se vendo? Não, vamos lá. Eu não estou conseguindo me ver, não sei por quê. Mas não tem problema, eu estou te vendo, é o que importa. Não, mas você tá bem. Fica tranquilo que você tá bem aí. Tá na estica. Beleza, Tem bastante beleza. gente, tem gente entrando aqui. Boa noite para vocês Boa que noite estão a todos. entrando. Boa noite, Ah, Marcos. boa noite. Então, Vamos lá. vamos lá. O que eu estava falando hoje, eu até mandei, eu tenho um grupo de nutrição que tem umas 70 nutricionistas mais ou menos. Eu mandei lá, falei, gente, hoje vai ter uma live que eu acho que é muito importante, porque por vezes eu não levava tanto em consideração essa parte de produtos, porque na Sim, faculdade a gente não aprende nada sobre isso, né? Claro. Mas a gente aprende muito na vida, né? No dia a dia a gente verdade. começa a entender como funcionam as coisas. Eu tenho até em alguns clientes um pessoal que distribui, que faz essa parte de consultoria que é legal e eu aprendi muita coisa com eles. Mas, infelizmente, como são produtos um pouco melhores, têm uma estrutura melhor, às vezes os clientes não Sim, querem, por quê? Porque ele é mais caro. é Porque ele verdade. Tem esse tem, problema, né? sim, ele tem um serviço ali que ele está te entregando muita coisa. E, por vezes, eu já tive clientes que os produtos pareciam água. E aí foi quando eu comecei a me interessar por diluição, pelos produtos, por toda essa parte. E eu achei muito legal quando eu soube que eu tinha mais um amigo assim para me ajudar nesse ponto, que é você. E eu falei isso para as nutricionistas hoje do grupo. Eu falei, gente, vamos aproveitar essa oportunidade, vamos fazer perguntas,
porque não é todo dia que a gente tem alguém para dar uma aula para gente de produto. Imagina. Ah, é. Pelo que a gente já conversou e os áudios da Dani, que às vezes ela me manda algumas coisas, eu falei, meu, o Regis é um professor. Imagina, meu Deus. Olha, pelo contrário, a importância, né, de um trabalho que é sério de nutricionista, técnico de alimento, engenheiro de alimento, é muito sério. E vocês, para a gente, é uma grande alavanca na venda, porque assim, muitas vezes você tem uma restrição, você tem ali uma pessoa que acha que o vendedor quer, às vezes, vender e vai embora. E é uma venda muito técnica, precisa de um tete-a-tete, precisa de parceria. E nesse caso das nutricionistas, olha, é uma luva perfeita nas mãos, porque Sim, unifica e rende o trabalho, né? Senão se exatamente. perde um trabalho. Exatamente. Eu tenho padaria que eu não sei nem quem que vende os produtos, porque o cara entra, larga lá na porta os produtos e sai fora, não tá nem aí em perguntar e ver. E eu já tenho alguns clientes que eu tenho pessoal que eu mando mensagem, eu falo, meu, eu tô precisando de treinamento. Entrou 5 funcionários novos, aí eles vêm fazer treinamento com o funcionário, dá certificadinho, eles falam, ó, aí você vê que tá entregando um valor, né? Porque no fim É, tem muito que só entrega sabão. E no fim a gente verdade. precisa ali de valor para que as pessoas entendam qual é a necessidade de tal produto, que não adianta misturar, que não adianta jogar água, que o detergente não tem que ter 1000 bolhas na louça para estar limpa. Então eu queria que você começasse a falar para nós eu acho que o básico de produtos que a gente usa numa padaria, por exemplo, para fazer. E o principal que eu queria hoje, que eu falei para muita gente vir assistir, para você falar sobre os produtos para fazer a higienização de frutas, legumes e verduras. Certo, Porque certo. eu vejo que tem muita gente que espalha alguns negócios na internet assim que você fala, cara, tem gente lavando caqui com detergente e não faz sentido, entendeu? Então eu acho Entendi. legal ter essa base Bacana. sua para a gente poder trazer conteúdo para as pessoas. Não, Então bacana, agora bacana. sim, você tem tempo para falar. Faz de conta que você chegou na padaria e eu sou a dona da padaria. Olha que bacana, bacana. Olha, como a Dani chama você de Belinha, né? É, Belinha. Belinha. Fica à vontade com Belinha. Não tem problema. Legal. Para mim é normal. Certo. Ó, Belinha, como eu disse, vocês são fundamentais nesse quadrante do negócio. Porque quando eu me apresento, eu chego e eu tenho que ver se você tem essa oportunidade, se você tem esse tempo de me ouvir. E às vezes, naquela resposta que você dá, ó, pois não. Eu vou captar se você tem 1 minuto, 10 minutos, às vezes, vamos sentar. Vai sentar, ou seja, você está me dando brecha para uns 20 minutos. Esses 20 minutos pode render 1 hora, 1 hora e meia, e assim vai. Então é muito importante essa coisa do tempo. E o que eu falo? Nutricionistas, principalmente as que estão se formando agora, fiquem atentas, Por ouçam, favor. pesquisem. E quando estiver fazendo estágio com as suas colegas ali, anotem tudo que você tem lá de fornecedor que é bom, que entrega no prazo, que explica direitinho, que dá uma atenção, porque você vai levar isso para algum negócio lá na frente. Porque Sim, de repente, né, está exatamente. contratada. E aí você tem um parceiro. Então, o que, que eu gosto de fazer? Eu gosto de ofertar, de falar para você que eu trabalho com um produto de higienização profissional. A marca que eu atuo atualmente já tem tem 14 anos que eu sou parceiro. É uma empresa Já, brasileira, já é uma vida aí, né? aqui do interior de São Paulo, né, de Catanduva, é a Mustang Pluron Química. Ela é mais conhecida como Pluron no nosso mercado. Eu estou com eles há esse tempo. Eu comecei com a Diversey Lever, não sei se você chegou a pegar essa época. Não, não De, lembro. de, Depois virou Johnson Diversey. Eu participei de toda essa fase. E depois vim
ao convite de uns amigos que trabalhavam com o Pluron. Então, assim, a Pluron ela é muito firme nessa questão de documentação, que é muito importante para vocês, porque, Muito. assim, eu sei que se chegar uma fiscalização, qualquer tipo de fiscalização, uma auditoria, ó, qualquer coisa errada é no ombro da nutricionista que pega. Então eu sim. Então eu jogo essa transparência com a nutricionista ou com o proprietário do local. E eu vou falar dos produtos que tem a documentação toda bonitinha na Anvisa, entre outros órgãos que a Pluron tem também ali. Vou falar da parte de custo-benefício do produto, porque tem muito cliente que fala assim: ah, você tem desincrustante? Quanto custa? Simples Se assim, você só isso. porque se você, se não me engano, você acho que comentou que você usava Ecolab. Sim, tem Em clientes algum... que usam Ecolab, isso. Então, por exemplo, se eu chegar com o Ecolab e vier um outro lá com X-Clean, o produto da Ecolab é muito maior do que o X-Clean. Sim. E às vezes, dependendo quem está ali comprando, eu não vou pagar o preço do Ecolab, eu quero o X-Clean que é mais barato. Mas não vê o porquê que esse produto, por que ele tem esse preço alto? Né? Então, Sim. assim, a Pluron, nesse quesito, ela vai. Eu vou defender a minha bandeira. A Pluron ela tem muita qualidade nos produtos, né? Ela investiu muito nisso. Às vezes eu falo para nutricionista, você tem um sobrinho ou tem filhos, já precisou tomar um antibiótico? E muitas vezes o médico prescreve um genérico ou prescreve o comercial. Às vezes um antibiótico é muito sério, é melhor tomar o comercial do que um genérico, porque a quantidade de teor de ativos pode fazer a diferença no tratamento. E mesma coisa ali na higienização da cozinha e de frente para o restaurante, que seja a padaria que você citou. Então eu falo da qualidade, da documentação e os requisitos que esse produto vai atender você. Então, às vezes, um produto ele pode te abranger vários setores. Eu Sim. não gosto de ser um vendedor que empurra produto ou produtos. Eu gosto de dar uma solução para você, porque cada caso, cada estabelecimento tem uma necessidade. Então eu vou entender o que você precisa, o que você quer, né? Sim, exatamente. E que você pode usar em vários tipos de limpezas e que tem uma atuação boa, né? Porque sempre funcionário vem reclamar para mim, falou, ó, compraram um produto aí que eu deixo de molho e não acontece nada. Compraram um produto Exato. aí que tá queimando minha mão inteira, que tá me dando alergia, não sei do que, e você vai olhar, é um detergente. Então, eu acho isso daqui uma coisa muito boa. A Dani está falando da documentação, que já ajudou muito ela em ações trabalhistas, e é muito sério isso, porque eu já tive vigilância sanitária, que cadê as fichas técnicas do pessoal dos produtos de limpeza? Aí tem lugar que Isso. você não sabe nem o nome do cara que faz, que te entrega. Então você Cadê fica o aquele cara? tirando foto da embalagem. Eu já fiz cada coisa, assim, porque eu não tinha o que fazer. Então é muito mais Então, te fácil deixaram na mão. Te deixaram na quando. Mão. Exatamente. Quando E você eu tem não. uma empresa séria, é bem diferente, né? Você consegue ter Olha, essa credibilidade. ô Belinha, graças a esse pessoal, que bom que eles fazem isso, porque sobra Sim, cliente para quem trabalha direitinho fazer um bom exatamente. trabalho de parceria. É onde a gente entra. Eu tenho cliente que desde que eu entrei começando com o Pluron, tá comigo até hoje. Eu tive cliente que me trocou, sempre em começo de ano, sempre tem reajuste. Às vezes tem cliente Tem. que, eu tenho aqui uma proposta, troca, mas graças a Deus acaba voltando porque vê que Ih, deu uma falhadinha. e acaba voltando a comprar, acaba voltando a comprar com a gente, porque vê que o preço, eu pago R$ 100 com Regis nesse produto, e nesse que o cara veio aqui, às vezes é um cliente que não está apegado a essa parceria, ele vê preço. Sim. Aí ele vai, compra lá um produto de, sei lá, R$ 70, não fez o milagre que ele achava,
não está tudo direitinho e cliente, às vezes, o próprio usuário, né, quem está lá no fundo, limpando, começa a sentir algumas reações, vê que não está limpando direito, e aí acaba voltando com a gente, falando, olha, eu não tive o mesmo resultado, já tive alguns casos assim, fiquei muito feliz, porque a gente Sim, tem o cliente de volta e, assim, parece que blinda até. sim. Eu já passei por isso também, em sair, às vezes, de uma padaria e 3 meses depois me ligar desesperado e falar, pelo amor de Deus, volta. Desculpa, volta. Eu falo, tá bom, eu É, volto. aí, Isso é assim, bom, às eu vezes, porque venho. você vê que seu trabalho é sério, né? Porque assim, quando a nutricionista me recebe, então eu particularmente, aí eu falo, ó, vamos fazer o seguinte, você vai conhecer o meu produto, tá? Então vamos supor que nem no seu caso, você conhece a Ecolab, é uma marca de tradição, né, multinacional, tem no mundo inteiro. Vamos fazer o seguinte, Bela, vou te trazer aqui umas amostras, você, ou a gente testa junto, eu faço a demonstração, ou eu respeito o cliente. Tem gente que não gosta, então eu falo assim, ó, eu vou te trazer as amostras, eu te indico como fazer, você dá na mão do seu funcionário, eu vou trazer por escrito na proposta, você faz sem compromisso, depois você me fala. Então eu faço a proposta com todos os detalhes, porque quando a gente entra no ramo, a gente aprende um perfil de proposta, mas essas propostas elas são muito mais ou menos assim. Olha, eu quero te vender esse detergente. Sabe quanto ele vai sair para você, Bela? 10 centavos o litro, é 1% de diluição. Só que muitas vezes ele quer fazer essa propaganda do custo porque chama a atenção às vezes do gerente. Nossa, sai isso mesmo? Só que quem está usando esse 1% não vai ser 1%, ele vai colocar 5, 6, 10%. E aí, eu digo assim, a mentira tem perna curta. Essa venda, ela vai durar pouco tempo. Você vai perceber que está tendo um gasto muito excessivo. Aí vai chegar no vendedor e fala, escuta, não está... Não, não sei o quê, e plá, plá, plá. Meu, trabalha com a verdade. Então eu vou na minha proposta, eu coloco lá, a especificação do produto que vem na ficha, ele vem lá, diluição de 1 a 5%. E eu coloco a indicação que eu te recomendo e recomendo para os outros. Ah, use a 2%. 200 ml para 10 litros de água. Vai fazer efeito, porque eu não vou correr o risco de me arriscar. Eu conheço o produto. Então, a pessoa vai, faz o teste e acaba agregando. Foi também como aconteceu há muitos anos atrás com a própria Dani, que era nutricionista, fazia um trabalho muito, muito competente, muito ali exigente na qualidade. Eu fiz essa Imagina. proposta com ela, muito, foi esse trabalho. Eu concorri com mais outras marcas, que na época ela me falou, olha, eu avaliei você, os preços de mais duas, três, ela me falou na época, tinha Econ, tinha Nippon, mas o que mais, assim, a diferença às vezes, um tá R$ 5 mais barato, ou o seu tá R$ 5 mais barato no outro, então assim, os preços são muito parecidos, mas a resposta ali, no que oferece na proposta, e o pós-venda é que faz a diferença. Aí ela veio fazer a parceria comigo, que já tem aí desde há 11 anos, eu acho. Não, minto, 12 anos fez agora. 11 ou Aí, é um 12, tempinho. por aí. Então, assim, mas tem que ser um trabalho sempre ali presente. Não é só a primeira, a segunda vez. Você tem que levar a eternidade. Porque isso Sim, daí vai gerar uma credibilidade entre nós e você vai poder me indicar para uma outra pessoa que precisa, que está passando por alguma dificuldade, que não tem resposta ali na qualidade do produto, ou que não está sendo vendido adequadamente, né? sim, Então, sim. então tem isso daí. Aí você falou da higienização dos vegetais. Isso. Na, que, na questão da padaria, né, eu tenho um produto lá, eu tenho o produto pó, tenho o produto líquido. Hoje, os mais usados são o pó. Questão de praticidade, né? Você não virar, não escorrer o produto, o pó, E pega eu com a prefiro canequinha, 1000 vezes o pó. coloca. Isso. Porque o de Ele tem. gotinha eles fazem assim, ó. Aí É, jorra, cabe em 3 dias, não tem mais produto. aí o vendedor, Tadinho. o vendedor faz votos para vender mais produto, mas acho que não pode ser assim. A gente tem que trabalhar
porque você, como nutricionista, também tem que, às vezes, apresentar os custos lá para o patrão. Escuta, você está Sim. usando muito produto, por quê? Aí não vai saber responder. Então, a gente faz um trabalho. No meu caso, eu sempre dou o treinamento, combino fazer um treinamento. Vou falar de produto, vou falar por que, que você está comprando esse produto, por que, que se higieniza os vegetais. Então, eu dou um treinamento dependendo do que você tem disponível de tempo. Porque você pode falar assim, oh, Regis, olha, eu te dou 1 hora de treinamento. Não, Regis, olha, hoje aqui eu não posso parar todo mundo e é 20 minutos, 10 minutos, então eu tenho que fazer ali, o que eu vou te oferecer, o que eu vou oferecer para eles de informação? Então eu procuro ser bem transparente, bem claro, falo do uso de EPIs, que é muito importante hoje em dia, né? E sobre aplicar o produto. Então, se o treinamento for um pouco mais amplo, eu falo de higienização do ambiente, higienização pessoal, higienização do alimento, nesse caso do alimento, né, de como aplicar o produto. Então, né, eu falo para o cliente, porque às vezes, Então, nutricionista vamos fazer assim, ó, faz de conta que eu sou a funcionária. Para quem está assistindo aí entender um pouco e talvez fazer em casa. Claro que com os produtos que não são seus no momento. Mas fala um pouquinho sim, sobre a higienização e o impacto de não usar o hipoclorito, enfim, que eu acho que é legal para quem está aqui e também não é de restaurante, também poder fazer em casa, qualquer coisa, entender um pouco mais. Verdade. Legal. Eu vou falar aqui então do produto profissional e do uso doméstico, que a gente também tem que. Vamos trabalhar com o capitalismo. Para o doméstico tem o hidrosteril, vou já falar. Isso. No caso do Esse é o que eu uso em casa. Isso, eu também uso em casa. Isso. Então, assim, sempre eu falo, você é a funcionária e não a nutricionista, né? Então eu falo, olha, minha querida, ô Belinha, como é que você faz o seu procedimento? Sempre pergunto como é que a pessoa está fazendo, para ver se ela está fazendo certo, se ela foi orientada certa, porque mesmo que o seu estabelecimento tenha nutricionista, cada nutricionista age de uma forma. Às vezes o funcionário é novo e ele não entendeu, só que ele tem vergonha de perguntar para nutricionista com medo de tomar uma bronca ou fica com vergonha. Então eu percebo o ambiente e explico novamente. Falo, olha, você vai fazer o seguinte, Belinha, não fica nervosa, você entrou faz um mês aqui, você tem muitas dúvidas. Vamos fazer o seguinte, Belinha, a vigilância sanitária, ela orienta que você vá pegar o alimento e vá lavar em água corrente. Então, o alimento, por exemplo, seja o tomate, seja folha por folha do alface, seja ali a maçã, você vai lavar em água corrente, ok? Então, você vai separar ali, geralmente eu olho o tamanho da cuba que o estabelecimento possui, a cuba ali, a pia, né, grosseiramente, ou se é um recipiente plástico, uma bacia. Aí eu falo o seguinte, ó, você já sabe quantos litros cabem aqui nessa sua bacia ou nessa sua cuba? Eu ponho até ali. De $1 milhão. Porque às vezes a pessoa, não, eu ponho uns 10 litros. Você põe 10 litros? Aonde? Eu ponho até ali. Falo, nossa, mas aqui tem uns 30. Então, o que eu faço? Com a nutricionista da Belinha, que eu já combinei, eu trago um adesivo, que é o nível de água, que a gente adquire com a fábrica da Pluron. A gente compra lá uns adesivos, então eu levo em cortesia para o cliente. Então eu falo, Belinha, é o seguinte, nós vamos medir a quantidade de água da sua cuba, que no caso, o exemplo da cuba. Então vamos fazer o seguinte, essa cuba aqui, eu acho que ela cabe uns 50 litros de água. Como é que você quer padronizar? 10 ou 20 litros? Onde você costuma colocar? Regis, eu costumo colocar até ali. Então, eu acho que é uns 20 litros. Então, vamos medir? Então, a gente pega e meça. Ó, que chique, né? A gente meça. Sucesso. Então, tampa lá, mede. Ó, deu 20 litros de água. Tá bom? Então, a gente faz um risquinho, eu abaixo ali o nível da água, seco e coloco o adesivo. Já fica mais fácil para o usuário aplicar. Nisso daí, no treinamento, se tá a Belinha e tem mais 1 ou 2 funcionários, eu já oriento esses 3 funcionários para o seguinte, amanhã a Belinha falta. Opa, chama fulano, esse fulano também sabe aplicar. Então é importante a equipe saber, né? Então, Belinha, é o seguinte, você higienizou, você lavou aqui o alface. Então foi, sei lá, 5 pés de alface. Você separou ele aqui.
Tá tudo lavado água corrente? Tá, Regis. Ok, então vamos fazer o seguinte. Você coloca a água no nível. O produto, no caso tanto da Pluron quanto de outras marcas, é o baldinho que geralmente vem uma canequinha medidora. Então você vai pegar lá a proporção do que esse produto utiliza, no caso do meu da Pluron, é uma canequinha de 20 gramas, pega essas 20 gramas ali cheio e coloca lá dentro da água e deixa um X tempo. No caso do da Pluron, ele pode ficar de 30 segundos a 10 minutos, que é o que a Anvisa determina. Porém, é uma colocação um pouco dúbia isso, de 30 segundos a 10 minutos, porque o tempo Muito, parte né? do zero. O tempo parte do zero. É que assim, no caso da Pluron, como ela trabalha com muitas indústrias de alimento, alguns engenheiros, algumas nutricionistas exigem laudo de eficiência. Quando é desinfetante, quando é sabonete antisséptico, alguns produtos precisam de laudo de eficiência. O que é esse laudo? Para o pessoal aí que não conhece, ou pode começar a exigir do seu fornecedor, quem estiver assistindo a gente. O laudo de eficiência não é um laudo que, no caso, a Pluron faz por ela ali, que se chama laudo de conformidade de cada produto que eu te vendo. Não. Ela vai pegar esse desinfetante, né, esse sanitizante de vegetais, ele vai mandar para um laboratório credenciado ao Adolfo Lutz, credenciado à Anvisa. Então, são poucos laboratórios no estado de São Paulo. Até pouco tempo atrás tinha 2 só. Um em Ribeirão Preto e um aqui em São Paulo. Não sei se tem mais algum terceiro ou algum quarto hoje, 2020, tá? Até 2 anos atrás tinha 2. Aí, Belinha, o que ele vai fazer? Esse laudo vai pegar o produto e vai fazer os testes com os micro-organismos. E aí, esse laudo vai dizer lá que foi feito os testes e a partir de X tempo, eliminou em 99,99% o X micro-organismo. Então, eu chego para a nutricionista da Belinha, nutricionista, estou te mandando os laudos de eficiência, ou fisicamente ou por e-mail. E aí, o que acontece? Esse laudo comprova, no caso do meu sanitizante da Pluron, que depois de 30 segundos, esses micro-organismos que foram feitos os testes, eles foram eliminados. Então, tem nutricionista que padroniza 2 minutos, 5 minutos. Mas tem um detalhe. A Anvisa, há uns anos atrás, ela, de uma certa forma, ela mandou os fabricantes mudarem o seu layout. Ela falou assim, não é você que vai dizer mais ou menos o que está escrito, somos nós. Então, antes vinha escrito assim, detergente, alcalino, clorado para máquina de lavar louça. Hoje em dia vem escrito lava-louça. E a culpa não é do fabricante que você compra. É a Anvisa que determinou. Então, a gente segue. Então, a Anvisa determinou o seguinte, de 30 segundos a 10 minutos. Então, a nutricionista da sua padaria pode falar, olha, eu quero que deixe 10 minutos. Não tem problema nenhum. A formulação é a mesma, mesmo se o cliente deixar passar esses 10 minutos, ficar 2 minutos a mais, não tem problema. Sim. A vigilância pede, né, a Anvisa solicita que depois que ficou lá em imersão, nesse tempo que a nutricionista falou, não, eu acho que é melhor 5 ou 10 minutos que seja, pegue esses alimentos e faça um enxágue, na verdade, né? Porque isso, há uns anos atrás, era muito difícil. Mais difícil do nosso trabalho. Porque a maioria dos funcionários não consegue entender que você tem que enxaguar de novo. Nossa, mas é uma dificuldade. Tem vezes assim que vem cliente mostrar prato que na salada, sei lá, tinha barro ainda do alface. Aí você fala, querido, você não fez? Fiz, deixei lá no produto 15 minutos, um sucesso. Eu falei, e depois? Ele, já coloquei no prato. Eu falei, não, você tem que lavar. Pode ocorrer o seguinte, eu já tive cliente, que quando eu vendo o sanitizante, eu falo assim, olha, ele é para fazer uma ação antimicrobiana no vegetal. Ok? Eu deixo muito claro isso. Ele não foi desenvolvido para matar o pulgão, uma formiguinha, a terra que está ali grudada. Ele não foi feito para. Ele foi feito para ação antimicrobiana. Mas tem um porém. Os clientes reportam para a gente o seguinte: olha, mas o produto mata o bichinho grudado, porque às vezes vem o bichinho grudado e ele não sai ali na lavagem rápida. No seu produto tira. E eu tive um tempo atrás, mais ou menos 2 anos atrás,
cliente me ligou, uma fera. Ô Regis, vocês mudaram a formulação do produto? O produto tá uma porcaria. Oh, calma, o que está acontecendo? É o seguinte, tava tendo muita chuva, né? A gente tinha entrado na época do verão, tava tendo muita chuva. Não, é porque as verduras estão vindo com muito pulgão, muita terra, tá vindo muito bichinho. E o seu produto sempre matou os bichinhos. E já faz aí um mês, mais ou menos, não tá matando nada. Meu, o que é essa porcaria? Vocês abaixam. Aí começa aquela coisa, né? Falei, pera um pouquinho. Como é que você tá fazendo a diluição? Não, não sou eu que faço, é a minha funcionária. Falei, tá, como é que ela tá fazendo? Ela tá fazendo lá tudo que a gente ensinou. Falei, então vamos fazer o seguinte, eu vou te visitar amanhã e eu vou levantar com a sua funcionária. Como é que é o nome dela? Ah, fulana, anotei. Aí cheguei lá no estabelecimento, aquela coisa. Às vezes o proprietário, ele está preocupado com o seu negócio, com a sua clientela, em servir qualidade, mas ele às vezes ele não tem tempo de ir até ali o funcionário cobrar. Afinal de contas, cada funcionário, cada colaborador tem a sua função, né? Aí, tudo bem, eu respeito, mas ele chegou já, né, metendo o pé no peito. Aí eu fui lá, cheguei lá, e aí, tudo bem? Falou, tudo bem. Escuta, como é que você faz a higienização dos vegetais? Fala para mim, eu quero que você me descreva. Ah, eu lavo tudo, tatati. Aí ela pegou a bacia, era uma bacia grandona, e eu ponho tudo nessa bacia. Ah, você põe até onde? Aí ela mostrou a marca e falou, eu ponho 20 litros. Falei, nessa medida aí, não tá com adesivo, você põe 20 litros? Não, põe, é porque tava o adesivo, a gente arrancou. Falei, tá, 20 litros. Como que você põe o produto? Ah, eu vou lá no baldinho, ela me pegou o baldinho, eu pego aqui uma canequinha e coloco aqui dentro uma canequinha. Uma canequinha do meu produto, e a maior parte dos produtos, é para cada 10 litros de água. O que ela estava fazendo? Ela estava colocando 20 litros de água e colocando uma canequinha de medida. Uma canequinha. O certo era colocar duas. Então, assim, eu deixei ela super à vontade, né? Não a critiquei. Falei, como é que você faz? É assim que você faz? Sim. Tá certo. Então vamos fazer o seguinte, você vai corrigir agora. Por quê? Você está tendo problema de pulgão, os bichos. Ai, tá tendo muito. Falei, então, antes tinha esse problema? Não, não tinha. Falei, então, por quê? Você está usando a medida errada. Eu expliquei para ela. Ah, é que eu comecei a fazer aqui a higienização dos vegetais faz pouco tempo, moço. Né? Porque quando eu dei treinamento lá, eram outras pessoas, que inclusive estavam no estabelecimento até o momento, trabalhando, mas ninguém às vezes ensinou ela. Acaba não passando toda a informação de trabalho. Às vezes esquece de um detalhe que é muito importante, que vai lá na frente, que é o prato. E aí o dono achou que os bichinhos estavam grudando por causa do produto. Tudo bem. O produto não é para matar o pulgão, mas ele faz a diferença, não é verdade? Ele faz a diferença. Sim, muito. Então eu expliquei para ela, aí corrigi, ele depois passou uns 15 dias, ele, obrigado, deu tudo certo, tal. Eu falei, legal. Fizemos o trabalho. Então, vamos deixar bem claro isso, que todo produto tem a sua medida. Então, o bacana é o fornecedor que você tem aí, né? Te fornecer também esses recursos. Ou dar um treinamento. Se ele não tem o adesivo, vamos fazer um treinamento. Sim. Vamos passar para quem faz ali, o usuário, no tete-a-tete do dia a dia. Fazer corretamente para não dar problema. Muitos anos atrás, Belinha, eu tinha um cliente que... eu preciso fazer o pedido do produto da salada. Eu adoro o produto da salada. A senhora gosta? Ela era aquela mulher bem mãezona, tiazona, muito, muito simpática. A senhora gosta do produto? Era o Sumaveg. Eu adoro aquele cheiro de piscina. Hã? Cheiro de piscina? Peraí. Eu falei, tem algo de errado. Aí o que eu descobri? Conversando com ela me passou que as verduras que higienizava naquele dia, aí colocava, ficava bonitinho, quando dava 2 horas da tarde, já estava tudo queimada. Ela estava, quintuplicando, 5, 6 vezes mais a quantidade de produto que tinha que colocar. E o cheiro de piscina.
Então, assim, às vezes tem pessoas Cheiro de que piscina no alface. Olha que gostoso. Dá pra... ela achava que era super seguro, mas ela estava dosando demais, carregando o produto demais e estava baixando aí a vida útil do alimento, né? Eu fiz em vários clientes meus. A gente tenta encontrar formas, né, para o processo ser feito corretamente, né? Porque não tem jeito. E várias vezes eu media com as meninas, né, a quantidade de água, fazia a demarcação para eles entenderem até onde encher. E toda segunda-feira as meninas faziam os pacotinhos. Então a gente já pesava, separava da Legal. segunda, da terça, da quarta, todos os dias. Porque ou joga muito, ou joga pouco, ou não joga. Então, pelo menos com É, pacotinhos, às vezes eu vi o pacotinho que sobrou. Então, na terça, ninguém lavou. Como assim? Então, eu já tinha também mais provas. fazer um, E eu tive que fazer isso em muitos lugares. Porque, assim, ou você vê que o baldinho ou não diminui, ou ele diminui de uma vez. E é um verdade. problema sem fim isso. Então, Verdade. produto, e até o que a Marcela escreveu aqui, né? É um desperdício de produto, né? Você acaba desperdiçando produto da forma errada, não tem como fazer. Quase suicídio do Verdade. procedimento, exatamente. Exato. Tem Exatamente. que. Mas legal, deu para Ah, entender bem isso. E uma e coisa tem um assim que. detalhe. Diga, Hum. diga. Não, desculpa, pode seguir. Não, nem lembro o que eu segui. Pode falar você aí, o seu detalhe. Não, eu ia dar um exemplo do seguinte: também já aconteceu. Regis, o produto mudou a composição? Não. Quando a empresa avisa que vai mudar, eu notifico todos os clientes se vai haver uma. Mas geralmente o perfil é sempre o mesmo, o produto não muda. Não, é porque é o seguinte: eu tive um funcionário que as mãos dele, depois que fez a desinfecção dos vegetais, a mão dele inchou, ficou toda vermelha. Eu falei: não, tem algo de errado. Eu vou aí. Cliente que a gente dá treinamento, tudo bonitinho. Aí eu fui lá, cheguei lá, nós chamamos a pessoa que fazia a higienização, estava fazendo a higienização. Tudo bem, amigo? Como é que você faz a higienização aqui? Bom, é o seguinte, eu pego ali o caixote de laranja, eu despejo aqui dentro uma cuba bem grandona, então né, naquela cuba era 50 litros de água, estava padronizado, um adesivo. Na frente, do lado aqui tinha um plano de higiene, que eu faço um plano com a descrição do produto, dosagem, diluição, se usa EPI ou não. E de frente, a nutricionista tinha colocado a medida do produto. Colocou 50 gramas para cada cuba de litro, tudo bonitinho. Aí o camarada pegou e falou assim: olha, eu tô pegando, vira o caixote, cabe todas as laranjas aí dentro. Aí eu pego aqui essa caneca de produto, pegou uma caneca grande, ele não seguiu as 5 canequinhas. Ele catou um canecão grande, pegava, colocava lá dentro, deixava meia hora as laranjas. Depois ele pegava essas laranjas, não enxaguava e colocava no caixote, ou colocava em umas bacias e levava para a copa, para fazer suco. O que que acontece? A nutricionista queria matar ele. Com toda razão. Ela ia dar bronca nele e eu pedi para ela não interferir. Por quê? Senão ia ser um clima do seguinte: eu te chamo aqui para te ferrar. E não pode, a gente tem que ser o seguinte: se você, que é a nutricionista, tá chateada, ô Regis, está acontecendo alguma coisa. Eu tenho que interceder, ir pelas beiradas, mas não fazer o papel de fuxico. Porque senão eu vou me queimar com eles, porque eles colocam uma credibilidade em cima de mim. Eu viro um parceiro ali no dia a dia, nas Sim. dicas. Então eu tenho que. Não posso chegar e. Ah, você fez isso? Ô, Isabel, vem cá, por favor. Meu, E toma ele ali. vai Não, ficar não é assim, muito. não Vai funciona. ficar chateado. Exato. Outra, eu vou deixar você mais chateada. Não é esse a minha função. Minha função é apaziguar. Então, vamos fazer o seguinte: o seu procedimento está errado. Porque o que você está fazendo, seu colega não teve um problema, está afastado hoje, né? Tá afastado. Então, ele causou uma reação alérgica, uma reação química. Falei, ó, se você pegar, vamos fazer o seguinte: o que você teve foi uma reação aí de cloro, porque o produto, esses produtos não são cloro puro. Ele é dicloro isocianurato de sódio, é uma mistura com cloro.
uma mistura saudável. Só que em reação com a casca, na hora de cortar a casca da laranja, libera ácido cítrico. Então você tem uma reação aí. Falei, faz o seguinte, vai no YouTube, assiste lá. Camarada que fez caipirinha e foi para a beira da piscina. Você vai ver a quantidade de reações alérgicas que dá na mão. Então, assim, a gente procura também trazer ali a realidade, o fato que aconteceu, para uma realidade que acontece no dia a dia. Tem, para que E aí, entenda o que é realmente. exato, então assim, ele não, eu fiz aqui uma. Não, acontece, foi sem querer, mas ó, tem aqui a instrução que a nutricionista deixou, ali tem um plano que também está instruindo e você não seguiu. Então vamos seguir para fazer direitinho para ninguém se machucar. Ah, não, beleza, pode legal. Então, assim, a gente cria um ambiente de paz, bacana, todo mundo segue. E não fica aquela coisa, porque às vezes o vendedor, dependendo do vendedor, ele pode entrar, fazer ali a caveira do funcionário, o funcionário está lá e, ó, lá vem o cara aí, ó. E aí, se a nutricionista precisar desse cara para dar um treinamento, esse cara vai ficar assim, ó, no treinamento. Eu já vi muito isso. Não pode. Você tem que estar ali de bem com todo mundo, né? Aí, referente ao seguinte, você falou que usa hidrosteria, eu também uso. Quem está nos assistindo, pessoal, mercado, sacolão, açougue. Hoje o pessoal vende muito o hidrosteril, porque é o seguinte, eu já, uma época, eu peguei e trouxe para minha casa o baldinho. Ah, eu vou pegar o baldinho, porque eu vendo, para mim é mais barato. Só que é outro mundo. A quantidade que é feita em restaurante, padaria, ou que seja ali o comércio da cozinha industrial, é diferente de uma residência, a quantidade que a gente come. Então, o produto ficou, venceu. Então, eu compro hidrosteril, vou lá, pingo lá as 20 gotinhas por litro de água, deixo ele agindo ali os 10, 15 minutos, retiro, enxago, porque é um pouco mais, não é que seja prático, é que é mais adequado para a nossa quantidade. Sim, né? sim. Porque o pozinho é mais rápido, pegou, colocou, ou uma colherzinha, colocou. Mas são procedimentos de quantidade de alimento diferente, né? Então eu também indico como você usa o hidrosteril, mas sempre o quê? Lavando, né? Isso. Lavando bonitinho, deixa de molho, deixem agir e depois retira, enxágua, se você não quer enxaguar, mas geralmente fica um cheirinho de cloro, né? A gente não gosta. Então aproveita, até dá uma a enxaguada. textura, né? Eu gosto de lavar de novo também, porque fica uma textura estranha, não sei, eu não gosto da agonia. Mas é muito bom para quem puder usar em casa, tem que usar. Teve uma vez que eu cheguei num cliente ou uma estagiária me ligou, não lembro a situação. Eu sei que ela me ligou falando que tinha acabado o produto para lavar a salada e não sei porque a senhorinha foi lá e meteu o cândido. Eu não gosto muito que a pessoa... eu sei que tá na vigilância sanitária usar água sanitária. Mas, assim, a gente que tem conhecimento, particularmente, não vai pegar ele... Porque, assim, ó, o hidrosteril vem numa embalagem pequena, adequada, e você pode lavar facilmente e deixar ele na cozinha, no armário da cozinha e aplicar. A água sanitária, geralmente, ou ela vai para a lavanderia, ou ela vai para um banheiro. Se a pessoa tem ali um funcionário, tem uma pessoa que faz a limpeza da casa, né, uma diarista, leva para lá e para cá. Então, eu não acho legal pegar ali a garrafa, virar na colher. Não acho muito higiênico, vamos dizer assim, né? Então acho e muito além mais disso, a questão da medida, né? É difícil ali você ver a medida certa. Nossa, falou que o alface assim estava intragável, com cheiro horrível, teve que jogar um monte de coisa fora. Então a gente vê que, tadinha, ela teve uma boa ação. Mas é bom a gente evitar, porque é difícil acertar o ponto. Oi, Belinha, tem uma pessoa aqui fazendo uma pergunta. Acho que é o Adriano. Temos 3 aqui. Que delícia padaria. O que posso usar para afastar formigas das vitrines de doce? Eu gosto de indicar, e faz efeito, é o desinfetante à base de quaternário de amônio. Fazer uma diluição de 1%. Para o meu produto, para os meus clientes, eu costumo fazer uma dica que eu já dei esse tipo de dica para uns 4 clientes com formiga. Regis, eu já fiz detetização, eu já fiz o que fosse.
E o desinfetante à base de quaternário de amônia dilui corretamente em 1%, coloca num pulverizador, né, num borrifador, e faz o seguinte, no caso deles aqui com o problema da formiga. Sai pulverizado, é assim, ó. Aí seria uma dica que dá um pouco de trabalho, mas funciona. Você pega, durante uma semana, todos os dias da semana, você vai borrifar todos os cantos do piso do estabelecimento e mais onde você vê que tem fenda na parede, buraco perto de interruptor, que as formigas elas vão invadir. Então você vai pulverizar semana inteira. Na segunda semana, você vai pulverizar um dia sim, um dia não. Terceira semana, um dia sim, dois não. E assim sucessivamente até fechar esse ciclo aí da semana, dos dias. O resultado disso, de quem fez, e eu ensinei dessa forma, o resultado oscila de 6 meses a um ano sem formiga. Mas Nossa, tem que ser feito ao pé da letra, desse jeito. Porque se fizer ali, faz uns 2, 3 dias e não faz mais, elas vão voltar. Fazendo assim, o desinfetante básico quaternário de amônia é a solução, tá bom? show, show de bola. Vai estar salva essa live para quem quiser depois olhar de novo e ver. O Adriano, o querido Adriano, está sempre aqui com a gente. Isa, aqui na minha cidade tem 2 pontos de venda daqueles sucos de laranja que coloca nas máquinas para fazer suco. Como deveria funcionar a higienização das laranjas? Então, eu não gosto dessas máquinas, para ser sincera, eu acho péssimo, porque fica aquele troço girando assim e joga a laranja, aí cai num lixo que não tem tampa e enche de mosca. Eu não gosto, tá? Então, se um dia você pensar em pôr, lembra de mim, que a Eu empresa sinto o não me sabor da processa. casca. Mas, pelo menos eu tenho 1 ou 2 clientes que têm essa máquina. E a gente faz toda a higienização antes da laranja. A laranja chega, você faz a higienização e depois você sobe para ser usada numa caixa limpinha, tudo bonitinho lá em cima. Não esqueçam de enxaguar. Né? Vamos ver. Sheila Neves. As pessoas precisam compreender a diferença entre limpeza e higienização. Às vezes olham a padaria ou um restaurante limpinhos, aparentemente, mas não possuem a menos estrutura de higienização. Isso é verdade, né? Limpeza e uma higienização são 2 coisas totalmente diferentes. Você quer falar um pouquinho sobre isso? É onde entra as nossas queridas nutricionistas, porque a nutricionista, eu não sei se tem alguém aqui que esteja assistindo, que não tenha nutricionista, né? Ela tem um trabalho muito fundamental nisso, porque ela vai fiscalizar tudo isso daí, vai vigiar. Por exemplo, olha, uma vez eu cheguei numa padaria, um cliente meu, e a nutricionista estava muito chateada, abaladíssima. Eu falei, eu não aguento mais. Eu falei, o que foi? Ela falou, vem aqui. Ela abriu ali a câmara fria e me mostrou um recipiente de plástico cheio de cebola cortada e um pano de prata em cima, e na etiqueta ele falou, não estava escrito cebola picada, estava escrito queijo. A nutricionista estava chorando de raiva, que ela não aguentava mais explicar, e o pessoal entrava por um ouvido e nem sair pelo outro, já escorria a informação. Então, assim, a nutricionista, nesse caso, vai fazer todo esse tete-a-tete. Por isso que eu costumo falar nos treinamentos, pessoal, acontece alguma coisa aqui, é no ombro da nutricionista que estoura, não é você que vai resolver. Às vezes o próprio dono do estabelecimento, chama aqui a Belinha aqui, chama aqui a Belinha. Vai ser de frente, vai ser a Belinha. Então, quem geralmente faz todo esse olhar técnico e faz a diferença, que vai se preocupar com essa questão da limpeza, e se precisa desinfetar ou não, que é o complemento, né? A limpeza e a desinfecção que faz a higiene, são as nutricionistas. E elas têm uma responsabilidade muito grande nisso tudo. O trabalho delas é fundamental, numa série de coisas. Um estabelecimento com nutricionista, a gente repara que o pessoal, os donos ficam mais tranquilos, né? Ficam mais tranquilos, porque tá responsabilidade da nutricionista, né? Qualquer BO chama ela. Chama a O Regis, eu nutricionista. vou guardar você num potinho, porque é difícil, gente, que valoriza a nutrição. Eu cansei, viu? Oi? Opa, não, eu cansei de ouvir muita gente nesse tempo que eu trabalho, nesses 21 anos. Nossa, nutricionista é chata. Mano.
E lá vem ela, meu. Puta, é um nojo essa nutricionista, puta, mais chata demais. Ô, leva pra casa. Meu, uma falta de respeito muito grande. Então, assim, eu enfatizo muito a importância de vocês nesse quesito todo, meu. É muita responsabilidade. Eles não têm noção dessa responsabilidade. Eu já tive caso de nutricionista falar: eu fui ameaçada. Se a vigilância vier aqui na semana que vem e não tiver tudo em dia, eles vão me levar presa. Fizeram uma pressão no estabelecimento e falaram: ó, se não tiver aqui, nós vamos. É o CRN de vocês que é caçado. Então eu jogo essa Entendi. responsabilidade para eles. E se fecha o estabelecimento, dá um BO no estabelecimento, não é a nutricionista que vai ser mandada embora. É a nutricionista que tem mais alguém por trás e todos os funcionários, que não é um funcionário. Às vezes atrás desse funcionário tem 4, 5 pessoas que dependem desse Exatamente. salário. Então é muito maior do que isso. Exata- Eu mostro a responsabilidade deles. No fim é muita coisa. Aqui, porque nós temos 9 minutos. As nutricionistas estão aplaudindo, jogando coração para você. Você já virou nosso. Estão perguntando se o quaternário de amônia também serve para mosca. Serve, serve sim. Eu geralmente indico borrifar nas áreas externas, mas tomar cuidado na hora de borrifar, porque quando a gente pulveriza, saem muitas partículas. E dependendo da pessoa, eu mesmo, eu sinto, e às vezes dá aquela coceirinha na garganta, né? Daquela, né? Então é bom que se afastar, estica o braço, põe uma máscara, pulveriza, que é um efeito muito bacana. Pulveriza os ralos, afasta a barata, a formiga, Legal, hein? os insetos de certa Uma forma. É muito dica bom. de ouro você deu aqui. Nesse momento em que estamos vivendo, lavar os alimentos com água e sabão é o suficiente? Lavar os alimentos. Depende de que forma ela está falando. Eu não sei se ela está falando de É aquele embalagem junto, negócio. né? Você chegou Isso. da feira e você põe toda a sua feira na pia, pega bucha e sabão, esfrega a manga, esfrega a maçã. Se isso tá bom. Qual é o seu Aqui grande em casa, final? aqui em casa é o seguinte, como eu sou um consultor de higiene e eu tenho facilidade de ter os meus produtos na minha casa, então, por exemplo, na Plurão a gente tem um produto que ele é o álcool isopropílico, que é um álcool nobre, com a mistura do quaternário de amônio. Então, a gente chama de álcool sept, 15%. Então, quando eu chego da rua, eu trago a mercadoria, a gente borrifa a sacola, aí começa a tirar tudo com a luva, coloca em cima ali da máquina, a gente pulveriza em tudo, tudo. Seja com a embalagem e os alimentos que não tem, tipo a banana, a maçã, a gente borrifa tudo, aí depois a gente seca, ou com o pano Perfex novinho, que eu tenho rolo, ou com papel toalha, eu também tenho papel toalha 100% celulose, aí eu seco, e pego os alimentos e vou colocar tudo em solução no hidrosteril. Deixo tudo no cloro. Então, desde a cebola, a maçã, Tudo. ixi, um monte de coisa a gente põe. Menos a banana, não enfio a banana lá dentro. É. Porque a banana a gente come descasca, né? Aí vamos no bom sentido aí. Então, eu descasco e a gente Legal. desfruta, mas tudo com muito cuidado. Mas por causa essa pandemia veio, parece que reeducar todo mundo, né? A se tocar na Sim, higiene, né? sim. Essa questão de higiene. Temos 6 minutos para acabar. Pediram para você mandar de novo a receita da formiguinha e das moscas do quaternário. Certo. Como que é essa proporção? Tá. Ok. É assim, bom, eu falo pelo potencial do meu produto. É muito parecido aí com Ecolab, Diversey, a gente tem uma certa ali similaridade nessa briga. Mas você pode fazer o seguinte: vai diluir ele, o produto, se você colocar seja num galão de 5 litros ou num balde com 10 litros, coloque numa proporção de 1%. Então, por exemplo, se você colocar num 10 litros, você vai usar em outros setores, para limpar uma câmara fria em volta, porque o quaternário de amônia também vírus, bactéria, umidade, bolor, fungo, ele é muito bom. E ele não oxida, ele não ataca ferrugem, corrosão que nem o cloro. Então, você pode aproveitar essa solução, aí você coloca no pulverizador. Então, essa solução que você colocou 100 ml em 10 litros ou 50 ml em 5 litros.
dá uma chacoalhadinha ali para homogeneizar bem, coloca no borrifador. Aí você vai fazer o seguinte, vai borrifar todos os cantos do estabelecimento, todos os cantos do piso, todos. É cozinha, é câmara fria, estoque, frente de caixa, vai tudo. Durante uma semana, faça todo dia. Segunda semana, um dia sim, um dia não. Terceira semana, um dia sim, dois não. Quarta semana, um dia sim, três não. Até fechar um ciclo aí de uns 7 dias, 7 semanas, nessa proporção, né, que você vai contando. Sim. Aí, né, o detalhe é o seguinte, não borrifa, mas evite enxaguar ali o local. Mas também não pulverizar muito para não ficar escorrendo, de repente, perto de uma hora de almoço, para as pessoas não pisarem e virar ali uma bagunça, né? Não ficar tudo molhado. Faço em horários alternativos, antes de fechar, de repente. Aí borrifa, faz essa sequência, borrifa no ralo, pulveriza do lado de fora. Quem tem câmara de lixo, em vez de ficar lavando com cloro, Belinho, eu indico usar o quaternário, porque o quaternário vai limpar, vai fazer essa ação de higiene que o cloro faz, a desinfecção, e outra, não vai atacar a corrosão nas dobradiças das portas, coisa que é muito comum eu pegar tudo enferrujado. Muito Uso o comum. quaternário. Aí fica Câmara feio. novinha, linda, maravilhosa, toda ferrada nos cantinhos. Bom Então, saber. Tira o cloro de jogada e usa o quaternário de amônio, porque ele é muito eficaz. E outra, não vai ter cheiro forte. O cheiro característico dele, ele tem um cheiro, mas não é forte. E diluído, não sente cheiro forte, nada disso. Aí, limpa, pode usar com balde, pode pegar utensílios, fazer imersão, pulverizar, limpar um banheiro, às vezes está com odor de urina, alguma coisa, pode limpar com quaternário de amônio. Desinfetante básico quaternário de amônio é excelente. Legal, legal pra caramba. Regis. Aqui eu borrifo a sola do calçado. Ah, tá acabando. Legal. Sim, legal. Porque vem da rua, enfim, tá sujo, né? Tá cheio de bactéria. Obrigado, Sheila. Muita gente aqui elogiando seu trabalho. Gente, sigam o Regis, entrem, né, no seu Instagram. Se alguém aí tiver interesse, quiser saber mais do trabalho dele, entra lá, que daí vocês conversam, pega o contato e vai conversando. Como eu falei para o Regis, eu ainda não trabalhei com ele, mas quando eu voltar para a rua, ele vai comigo. Se Deus quiser. Vou apresentar ele para muita gente. Tem bastante coisa para falar aí, né? Pode falar. Não, tem bastante coisa para a gente conversar, falar de esponja, dupla face, que a gente pega... Tem muita coisa para a gente conversar. Dá para fazer umas 30 lives aqui, né? Não tem jeito. A gente vai tomar café lá na conta da Dani, na padaria dela, porque quando acabar a pandemia... Boa ideia. Vamos todo mundo lá para Dani e ela vai ter que pagar um café pra gente. Isso mesmo, boa. Agradecer a Dani, né, pelo intermédio aí que ela que apresentou. Obrigado, a Dani. Ela sempre fez um trabalho muito bacana enquanto nutricionista e depois que começou a administrar e fazer a consultoria que ela faz hoje, né? Eu sempre indico também. Muito equipe bom. Perfeita. Temos a nutricionista de padaria, a Dani, que é RH de padaria, o Regis, que é gestora, né? Chama a gente que a gente resolve, né, Regis? Vambora. Vamos fazer muito obrigada. O cronômetro entrou aqui já. Daqui a pouco o Instagram derruba na nossa cara. Ele é muito mal educado. WhatsApp. Oi? WhatsApp. Pode mandar mensagem 011 984706526. Só me chamar, manda sinal de fumaça e vamos fazer um trabalho junto. E que todos se cuidem nessa pandemia, viu? Exatamente. Lavem bem as mãos. Vai acontecer, né? Amanhã a prefeitura vai contar pra gente o que vai acontecer. Se vai flexibilizar um pouco a nossa vida ou não. Então, hoje meu celular tá pipocando igual... Complicado. Estão falando, se depender do Regis, 30 lives é pouco, porque ele fala e explica muito bem. Aí, Regis... obrigado. Mas que sabor. Senai. Cliente do Senai. Aí, seu telefone já tá aí, então quem quiser entre em contato. A live vai ficar salva aqui, tá bom, gente? Então, quem quiser de novo... Obrigado, gente, a todos. Obrigado. Estamos aí. Regis, obrigada, viu? Foi um prazer te ver pessoalmente, finalmente.
Nos vemos em breve, tá Idem, bom? obrigado. Obrigada. Obrigado, Boa obrigado a noite. todos. Tchau, Viu? gente. Obrigada por vocês Boa que noite. estavam Tchau, aqui. gente. Valeu. Valeu. Muito obrigado.